E aí, tudo bem com você? Tudo certo? Seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, eu, professor Noslen, estou aqui para conversar com você sobre fonética e fonologia. Muito bem, professor Noslen, eu trabalho já há mais de 15 anos com língua portuguesa em pré-vestibulares, em vários concursos do Brasil. E estou aqui para poder te ajudar mais um pouquinho a entender língua portuguesa aqui no Alphacom. Beleza? Tranquilo? Muito bem, para você que não me conhece, olha só, vou dar uma dica bem importante. Noslen, já começa a aula do professor aqui, ó. Noslen. Noslen, se você ler ao contrário, fica Nelson. Por isso, esse é o contrário aqui da flechinha, beleza? Teu nome é Nelson, professor? Não, meu nome é Noslen Nelson, meu avô paterno, mas isso é uma outra história para uma outra aula. Maravilha? Pois, falando em fonética, eu preciso saber o que é a tal da fonética, certo? Fonética nada mais é do que o estudo dos sons produzidos pelo ser humano, obviamente, na parte da fala. E aí, quando eu falo na parte da fala, é preciso lembrar que todas as vezes que você pensar em língua portuguesa, você tem que pensar numa língua que é produzida em dois momentos. Primeiro, falada, e segundo, escrita. Por isso que a gente tem que estudar primeiro a parte falada da língua portuguesa, para depois entender a escrita. Por quê? Quando você lembrar aí a escrita, certo, da língua portuguesa, nada mais é do que você tentar reproduzir a fala de forma gráfica. Isso é a tal da nossa fonética, é esse estudo, aquilo que sai da nossa produção sonora para a grafia. Então, quando eu falar em fonética, eu falo de som, e quando eu falar em grafia, eu vou falar de letra. Por isso que são duas coisas diferentes. Então, som e letra, ou fonema e letra, são coisas diferentes. Fonema, sonoro, letra, totalmente gráfico, escrito. Beleza? É esse estudo que a gente vai fazer agora para entender melhor depois como funciona o processo de construção de palavra e tudo mais. Então vou colocar um conceito para você do que é fonética. Vamos lá? Então a fonética, vou colocar para você aqui, ó. Fonética. Fonética nada mais é do que o estudo dos sons produzidos pelo falante de língua portuguesa. Ou seja, por nós. Certo? Por nós. Muito bem. Esse falante que somos nós, eu e você, esse falante produz vários sons e nesses vários sons eu vou ter aí algumas divisões. Primeiro, eu vou ter uma divisão chamada de fonema. O que é o fonema? Olha para mim aqui, ó. Fonema é a menor unidade sonora dotada de sentido. Beleza? Fonema, menor unidade sonora dotada de sentido. Então, anota lá. Fonema, menor unidade sonora dotada de sentido. E aí você pode pensar assim, professor, como assim dotada de sentido? É aquele fonema, você vai juntar com outro fonema para produzir uma sílaba e vai produzir depois com uma outra sílaba uma palavra. Beleza? É esse o processo todo que nós vamos estudar aqui. Tranquilão? Então veja, primeiros conceitos que eu preciso que você tenha na sua cabeça. Você precisa guardar isso aqui para entender o que vem na sequência quando entrar a gente aqui. Maravilha? Tranquilo? Eu vou tentar, assim, dar uma mesclada entre o quadro, entre o que eu vou mostrar para vocês também em tela. Depois a gente vai fazer alguns exercícios no final também de todo esse processo, para ficar bem claro na sua cabeça como funciona isso aqui. Tranquilaço? De boa? Muito bem. Voltando para cá. Dentro da ideia dos fonemas, eu tenho aí 3 fonemas importantes que eu preciso estudar. O primeiro fonema chama-se fonema vocálico. O segundo fonema, fonema semivocálico. E o terceiro fonema chama-se fonema consonantal. Beleza? Então vamos lá, devagar e sempre. Então, primeiro fonema, fonema vocálico. O que seria o tal do fonema vocálico, pessoa? Olha só, fonema vocálico é aquele que é produzido sem interrupção da passagem de ar pelo nosso organismo. Aí você vai pensar, professor, peraí, mas se isso aí, você está falando de produção sonora no organismo. Sim, estou falando de produção sonora no organismo. Por quê? Porque a fonética estuda isso. Então, peraí, então eu preciso lembrar que para produzir um som de fala, obviamente, quais elementos eu uso no meu organismo? Eu uso alguns elementos importantes. Por exemplo, a boca, os próprios dentes, a língua, certo? O que mais eu utilizo para produzir som? Eu utilizo também a traqueia, né, aqui, onde tem a prega vocal, o diafragma, o pulmão, que joga o ar,
as próprias maçãs do rosto são caixas de ressonância. Tudo isso faz parte da produção sonora. E é por isso que eu falo que fonema vocálico é aquele que é produzido a partir da não interrupção da passagem de ar. Então eu vou produzir o som sem nenhuma interrupção na passagem de ar dentro do meu organismo. Tudo bem isso? Então fica esperto. Fonema vocálico, vou colocar do ladinho aqui, ó. Produzido sem interrupção da passagem de ar. Beleza, maravilha, tranquilaço, show de bola. Da passagem de ar, né? Faltou aqui. Da passagem de ar. Então vamos lá. Se eu pensar dessa forma, vamos lá. Quando eu produzo o fonema A, beleza, A. Quando eu produzo o fonema A, você está percebendo que eu não tenho nada interrompendo a passagem de ar? Por isso que o fonema A, ele é um fonema vocálico. Sacaram essa ideia? Ó, A. Nada interrompe a passagem de ar aqui, o som sai tranquilo. A. Pronto. Daí, produzido fonema vocálico. Outro fonema vocálico, E. Ó, nada interrompe a passagem de ar, passa aí o fonema E. Tem o outro fonema, O. Perceberam que para produzir A, E, O, a única coisa que eu fiz aqui foi mudar a formação dos meus lábios. É, ó, A, E, O. Pronto. Isso aí é um fonema vocálico. Ou seja, tenho 3 fonemas vocálicos que eu acabei de falar para vocês. O fonema A, o fonema E, o fonema O. Tranquilo? Maravilha. Professor, para que é importante isso aqui? É importante para depois eu entender as relações de ditongo, tritongo, hiato, que tem a ver com fonemas vocálicos e semivocálicos, que eu já vou mostrar mais para vocês como funciona. Tranquilão? Muito bem. Seguindo, fazer um risquinho aqui, ó, para dividir nos 4. Aí, beleza? Quando eu vou seguindo aqui, gente, olha só. Se o fonema vocálico não tem nenhuma interrupção da passagem de ar, o fonema semivocálico ele vai ter uma semi-interrupção da passagem de ar. Então vamos lá. Fonema semivocálico. Fonema semivocálico. Muito bem. Então, pensando no fonema semivocálico, terá uma pequena, né? Então é produzido com uma pequena interrupção da passagem de ar. Uma pequena interrupção da passagem de ar. E aí eu vou te dizer o seguinte, que é bem importante. O fonema vocálico, ele é um fonema forte. O fonema semivocálico, ele é um fonema fraco. Então vamos lá. Passagem de ar, deixa eu complementar aqui para você. Olha lá. Aqui, ó, são fonemas, tá aqui embaixo no cantinho, fortes. Enquanto aqui, o semivocálico é um fonema fraco. Senhor, quais são os semivocálicos? Os semivocálicos seriam I, U. Pensando nessa relação de forte e fraco, tudo bem? Pensando nessa relação de forte e fraco. Porque depois você vai ver dentro das palavras vai mudar um pouquinho isso. Então olha só. Fonema semivocálico. I, U. Se você pronunciar comigo isso, ó, I, U. Percebe que você tem uma pequena mudança no interior da sua boca? Ó, A, E, O. I, U. Mas tem um estrangulamento disso lá dentro da sua boca, é uma pequena interrupção da passagem de ar. Uma pequena interrupção. E aí eu tenho o fonema semivocálico, que é um fonema fraco. Ó, fonema fraco, certo? Então, a primeira diferença principal, fonema vocálico, fonema forte. A, E, U. A, E, U. E o fonema semivocálico é um fonema mais fraco. I, U. Ó, quase não sai, né? I, U. Beleza? Então é semivocálico. Guarda essa informação. Além disso, eu tenho os fonemas consonantais. Fonema consonantal, gente, o que acontece com o fonema consonantal? É aquele que tem uma interrupção da passagem de ar. Tudo bem? Então olha lá. Fonema consonantal. Fonema
consonantal. Beleza? Ele tem o quê? Uma interrupção na passagem de ar. Então, quando eu vou produzir esse fonema, alguma coisa na minha boca vai ter uma pequena interrupção nessa passagem de ar. Beleza? Mas vai passar o ar mesmo assim. Então, vamos lá. Fonema consonantal, produzido com uma interrupção, certo? Interrupção na passagem de ar. Na passagem de ar. Beleza? Show de bola. XDB. Então tá lá, ó, com uma interrupção. Aqui em cima é uma pequena interrupção, certo? E o outro aqui do ladinho, sem interrupção. E tá aí para você, então, todos os três conceitos. Maravilha. Então, olha só. Para você que está me olhando agora, me ajude aqui. Eu quero produzir esses fonemas aqui, ó. Beleza? Que fonema é esse? Veja, eu estou falando do som e não do nome dessa letra. Lembra que eu falei agora há pouco que fonema e letra são coisas diferentes? Fonema é som, letra é grafia. Que fonema é esse? Eu não quero que você me fale a letra S, não. Quero que você me faça o som que ele produz. Qual é o som? Olha só. Eu tenho a língua atrás do dente fazendo uma barreira para a passagem de ar, ó. Por isso, tem uma interrupção da passagem de ar. Olha o outro aqui, ó. A letra é F. Qual que é o som que produz? Lábio atrás do dente, ó. Interrupção da passagem de ar. Essa aqui, isso, ó. Dente com dente. Interrupção da passagem de ar pelo dente. E essa aqui, não. Não é isso. Não, é lábio com lábio, ó. Lábio com lábio. Então, perceberam que eu tenho aqui, ó, em todas essas letras aqui, os sons são produzidos como interrupção da passagem de ar? Pois bem. Então, olha lá, ó. Quase um trenzinho, né? Certo? Beleza? Então tá aí, ó. Tranquilaço? Por isso, fonemas consonantais. Esse conceito inicial básico eu preciso que você saiba. Para quê? Para que daí agora sim a gente possa entrar nos conceitos mais aprofundados, pensando nessa ideia de fonologia. Tudo bem? É importante você lembrar que sempre que eu tenho aí uma relação fonética, a mudança de um fonema dentro de uma palavra pode mudar a palavra. Tudo bem? Tranquilo isso? Então, por exemplo, vamos dar mais um passinho para o lado aqui. Fazer mais um risquinho. Então, a mudança de fonema pode mudar a palavra. Então, olha só. A palavra aqui e outra palavra aqui. O que aconteceu aqui, ó? Eu troquei um fonema e, consequentemente, eu também troquei a palavra. Por isso é importante o estudo do fonema. Então, eu tenho um fonema aqui que tem um som. Quando eu mudei esse fonema, mudei o fonema, mudei a palavra. Isso acontece direto. Direto. A gente nem percebe, porque a gente está falando o tempo todo, está escrevendo o tempo inteiro e não percebe que isso ocorre. Certo? Então aí é importante você lembrar que é esse estudo que a gente está fazendo. Obviamente que tem outras situações que a gente vai entrar nesse processo todo. Beleza? Muito bem. Então tá aí, ó. Exemplo, casa e capa. Mais um exemplo que a gente pode mudar aí também, se eu mudar o nosso fonema, olha só. Palavra tia e a palavra dia. Olha que doido. Troquei este por este e pronto. Mudei a palavra. Isso é importantíssimo, certo, gente? É importantíssimo. Então, preste atenção que os fonemas determinam as palavras. Então, por isso a gente estuda isso também. Bom, nesse contexto todo, que eu falei para você, você precisa agora entender também como vai funcionar o estudo mais aprofundado disso. Eu tenho dentro das relações fonéticas, eu tenho alguns estudos que são mega importantes que podem aparecer numa prova para você e que vão influenciar até mesmo depois lá na acentuação e outras regras que a gente tem pela frente. Que é a relação dos encontros vocálicos,
dos encontros consonantais, dos dígrafos e outros elementos mais. Beleza? Tudo bem? Então vamos lá. Vindo para cá. Eu deixei o piloto para cá, aqui. Foi mal. Ó, voltando para cá. Então eu tenho lá encontros vocálicos. Encontros vocálicos são os encontros de vogais e semivogais dentro de uma palavra, na mesma sílaba. Tudo bem? Ou então em sílabas diferentes. Dentro dos encontros vocálicos, eu vou ter aí, então, alguns encontros vocálicos importantes para nós entendermos e gravarmos aqui a relação, beleza? Primeiro, encontro vocálico é o encontro, colocando o conceito, né? De vogais e semivogais dentro de uma palavra. Maravilha, tranquilo, show de bola. Eu tenho aqui 3 encontros vocálicos importantes. Quais são eles? O ditongo, o tritongo e o hiato. Esses são os principais encontros vocálicos que nós temos. E agora eu vou grifar aqui, ó. Ditongo, tritongo e o hiato. Bom, ditongo tem 2 tipos, já vou mostrar como funciona. Tritongo tem um tipo só, hiato tem apenas um tipo também, beleza? Como que funciona isso? De que forma isso ocorre? Então vamos lá, um por um, com muita calma e tranquilidade. Primeiro deles, o ditongo. O que seria ditongo? Opa, peraí que aqui o X, eu ia falar o X. O X não, o piloto não funcionou. Tá, ditongo. O que é o ditongo, gente? Ditongo nada mais é do que o encontro de 2 tongos? Não, nada a ver. Ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. A posição da vogal e da semivogal interfere no tipo de ditongo. Por isso nós teremos 2 tipos de ditongo. Tudo bem? Então, ó, primeira coisa, ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Ok? Então vamos lá. Conceituando ditongo, é o encontro de uma vogal mais uma semivogal na mesma sílaba. Na mesma sílaba. Maravilha. Vamos colocar exemplos aqui para você? E aí você pode entender melhor como funciona isso. Então vamos lá. Primeiro exemplo, vamos lá. Pegar a palavra, sei lá, açoite. Pronto. Se eu separar em sílabas açoite, ficaria como isso aqui? Vamos lá. Açoite. Beleza. Separei a palavrinha em sílabas. Nesta sílaba aqui, eu tenho, dentro da mesma sílaba, uma vogal, que seria qual aqui? Vogal. E eu teria uma semivogal. Professor, como é que você sabe que o O é vogal e que o I é semivogal? Se você lembrar agora há pouco do conceito que eu falei para você, você vai lembrar disso aqui. Então, açoite. Eu tenho o O sendo a vogal porque é mais forte, o som mais forte, ó, açoite. O I é o som mais fraco e é a minha semivogal. Então eu tenho aqui vogal e semivogal. Pronto, isso é um ditongo. Agora, a posição da vogal em relação à semivogal vai determinar o tipo de ditongo que eu tenho. Eu tenho 2 tipos de ditongo. Um ditongo chamado ditongo crescente e um ditongo chamado ditongo decrescente. Qual é a diferença deles? Bom, tem a ver diretamente com a força da vogal, ou melhor, a força do som. Quando eu falo ditongo crescente, eu vou sair do som mais fraco para o som mais forte. Quando eu falo ditongo decrescente, eu saio do som mais forte para o som mais fraco. Então, nesse caso, se a vogal está no começo e vem a semivogal depois, som forte, som fraco. Certo? Eu saio do som mais forte para o som mais fraco. Isso aqui seria um ditongo decrescente.
crescente. Certo? Ditongo decrescente. Professor, mas existe a possibilidade de ter ditongo crescente? Sim, é só você colocar a semivogal antes da vogal. Então vamos pensar numa palavra que socorra. Que palavra poderia ser aqui que eu tenho a inversão disso? Boa! Secretaria. Muito bem. Olha lá. Secretaria. Muito bem. Vamos pensar aqui. Separando as sílabas dá certo isso? Secretaria. Não é hiato no final, não dá certo. Paga. Não dá certo. Não dá certo essa. Tem que ser outra. Então vamos fazer secretária. Agora dá. Professor, você é retardado. Desculpa. Secretária. Agora sim. Ah, por que agora deu? Ó, secretária. Nossa, professor, só que o acento mudou? Ah, e daqui a pouquinho a gente vai falar disso também na aula de acentuação. Você vai entender melhor lá. Beleza? Muito bem. Olha aí. Quando eu pego aqui, eu tenho semivogal. E aqui eu tenho vogal. Pronto. Saí do som fraco para o som forte. Ó, do som fraco para o som forte. Então aqui eu tenho um ditongo crescente. Certo? Então ditongo decrescente do som forte para o som fraco. Crescente do som fraco para o som forte. Então os dois tipos de ditongos estão aqui representados. Açoite, secretária. Maravilha? Tranquilo? Uma boa? Muito bem. Aqui também tem o tritongo. Certo? O que é o tritongo? O tritongo, diferente do ditongo, deixa eu fazer uma cobrinha aqui também. Diferente do ditongo, é o encontro de duas semivogais com uma vogal na mesma sílaba. Na mesma sílaba. Beleza, show de bola, XDB. Muito bem, já entenderam, né, que XDB é show de bola. Tudo bem, esquece. Então vamos lá, palavra Paraguai. Muito bem, separei em sílaba Paraguai. Paraguai. Então eu tenho aqui semivogal, aqui semivogal, e aqui no meio eu tenho uma vogal. Duas semivogais com uma vogal, encontro de duas semivogais com uma vogal na mesma sílaba, tritongo. Tem uma classificação de tritongo? Não. Tritongo é só tritongo, beleza? Então tá lá. Semivogal, vogal, semivogal. Maravilha? Se eu pensar em outra palavra, Uruguai, também funciona da mesma forma. Tá? Você vai encontrar essa estrutura, então, de tritongo em algumas palavrinhas da língua portuguesa, duas semivogais e uma vogal na mesma sílaba. Maravilha? Tranquilão até aqui. Eu tenho ainda, e agora eu vou mais para cá um pouquinho, para você entender um pouco mais, eu tenho ainda o hiato. O hiato, ele é um pouquinho diferente aí. Por quê? O hiato, você vai ter, então, na verdade, não somente o encontro, né? Você tem aí duas vogais, certo? Duas vogais junto na palavra, mas quando eu separo em sílabas a palavra, eu separo as vogais, uma para cada sílaba. Então, na verdade, o hiato é quando eu tenho duas vogais juntas na palavra, mas que ficam em sílabas diferentes. Então, vamos lá? Hiato é o encontro de vogais que, na separação em sílabas, ficam em sílabas diferentes. Sílabas diferentes. Show de bola. Exemplo. Gosto muito desse exemplo aqui porque é bem claro para todo mundo.
a palavra coelho. Coelho, separando em sílaba. Coelho. Olha o que aconteceu aqui. Uma vogal, outra vogal. Cada uma ficou em uma sílaba. Ficou feio isso aqui, peraí. Não ficou didático. Não ficou didático, peraí. Tá aqui. Agora vai. Vogal. Vogal. Pronto. Pronto. Maravilha? Separei cada uma das vogais para uma sílaba diferente. Tranquilo, gente? Maravilha? O senhor tem mais? Tem. Vamos colocar mais aqui, ó. A palavra raiz. Raiz, separando em sílabas. Raiz. Professor, mas peraí. Você falou para mim agora há pouco que o I é uma semivogal. Isso, quando ele é um som fraco. Aqui, raiz. Ele é um som fraco nessa sílaba? Não. Aqui, ele é uma vogal. Ah, então quer dizer que o I está tendo função de vogal aí? Isso mesmo. Aqui ele está tendo função de vogal. Então eu tenho o A, que é vogal, o I, que é vogal, isso aqui é um hiato. Separa aí uma vogal para cada um dos lados aí, uma vogal para cada sílaba. Outra coisa importantíssima, e eu vou anotar aqui para você também não esquecer, uma observação bem importante. Não existe sílaba sem vogal. Ou seja, não existe sílaba se não tiver A, E, I, O, U junto, beleza? Então, não existe sílaba sem vogal. Então, eu vou colocar um asterisco aqui embaixo, ó, e vou escrever isso. Não existe sílaba sem vogal. Certo? E vou fazer aqui um adendo para você. Outra coisa que eu quero deixar anotado para você é que letra é diferente de fonema. Lembra sempre que fonema é som. Beleza? Esse é outro adendo que eu vou colocar para você aqui e você vai poder observar e gravar isso também. Certo? Coisas importantíssimas aí. Então, essas duas coisas de baixo aqui, você não pode esquecer. Maravilha? Tudo bem? E dentro disso, olha que interessante, eu consigo trabalhar aí com as palavras. E eu vou perceber que muitas palavras têm número de letras diferente do número de sons. Ou vice-versa. Número de sons diferente do número de letras, que é a mesma coisa. Certo? Eu tenho palavras que têm, sei lá, 5 letras e 4 sons. Ou seja, 5 letras e 4 fonemas. Ou ao contrário, tem palavras que têm 5 fonemas e 4 letras. Pode ocorrer também. O contrário pode ocorrer. Como assim, professor? Vou mostrar para vocês como funciona isso. Vem aqui comigo. Acompanhe-me. Olha só. Então, vou pôr alguns exemplos de palavras aqui para vocês entenderem melhor como funciona isso. Então, vou colocar aqui a palavra xícara. Aqui fica fácil, né? Se eu for contar aqui, quantas letras eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 letras. Dá pra ver esse 6L aí? Ficou meio estranho? Não. Dá pra ver, né? 6 letras. Quantos sons eu escuto nessa palavra? Então, vamos contar os sons também. Deixa eu pegar aqui. Então, sh, i, k, a, ra. São 6 fonemas também. Então, nesse caso, eu tenho 6 letras e 6 fonemas. Cada letra representa um fonema. Mas olha que doido agora. Olha que doido. A palavra osso. Tranquilo? Osso. Contando o número de letras. 1, 2, 3, 4 letras. Beleza. Quantos sons eu escuto aqui, pessoal? Quantos sons? Conta comigo. 1. Opa. 2. Concorda que o SS tem um som só? O. So. Então eu tenho quantos sons? 3 fonemas. Então veja que nem sempre o número de fonema é igual ao número de letra. Pode ser que sim, pode ser que não. Professor, mas tem como ter mais sons do que letras? Tem. Quer ver? Olha que legal isso aqui, ó. Táxi. Vamos contar o número de letras. 1, 2, 3, 4 letras.
Beleza? Quantos sons eu tenho? T, A, opa. Você fala taxi ou táxi? É como se eu tivesse aqui, neste caso, um KS. Concorda comigo? Táxi. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 fonemas. Por isso que o português é tão legal, que tem essas coisas muito loucas. Então vai ocorrer isso, e isso é importante você perceber. Então muitas vezes pode aparecer uma questão para você que trabalha com isso, número de fonemas e número de letras. Você quer ver uma coisa? Então vamos na tela comigo aqui agora. Olha que bacana, que bonito, que eu vou mostrar para vocês. Muito bonitinho. Vamos achar aqui a nossa questão. Tá aí na tela a nossa questão. Nossa questão diz o seguinte: no conjunto das palavras grelhar, leque, frágil, chusma e proclama, muito bem. Ele quer saber quantos dígrafos e quantos encontros consonantais. Professor, você não falou disso ainda, não tem problema. A gente vai só fazer a contagem de fonemas dessas palavrinhas que estão aqui. Então, olha só. Vou contar com vocês quantas letras eu tenho ali em cima, certo? De cada uma das palavras. Então, vamos lá. Grelhar. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Então, 7 letras. Fonemas. Gr, re, LH é um som só. A, r. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonemas. Beleza. De novo, do lado, leque. 1, 2, 3, 4, 5 letras. Certo? E aqui, ó, K tem um som só, com o som do K, e E. Então são 4 fonemas. Beleza? Continuamos. Frágil. FRA 3, 4, 5, 6 letras. E aí eu tenho aqui FRA, G, E, 6 fonemas. Tudo bem? Chusma. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Aqui eu tenho um som, outro som, chusma. Tenho 5 fonemas. Opa, passei, não era para passar. Ai, que troca. Ai, que Jesus amado. Beleza. E proclama, vamos lá. P-R-O-C-L-A-M-A. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fonemas. Ok. Mas de novo? Que caramba, velho. Se você pensar aqui, ele quer saber assim, dígrafos, né? Dígrafo eu vou explicar para você daqui a pouquinho, que é, na verdade, quando eu tenho duas letras com um só som. Pronto, já te expliquei o que é. Duas letras com um só som, ou quando eu tenho um som representado por duas letras. E aí ele quer saber quantos dígrafos tem, quantos encontros consonantais. O encontro consonantal você escuta as consoantes todas. Então, se você olhar para a realidade aqui de cima, você vai ter lá, então, 1, 2, 3 dígrafos, porque é onde eu tenho um só som aqui em cima, certo? Então eu tenho aqui, ó, um dígrafo, outro dígrafo, e aqui outro dígrafo, 3 dígrafos. Então já sei que pode ser ou essa, beleza? E os encontros consonantais é quando eu escuto todas as consoantes. Então o GR é um encontro consonantal, beleza? Não é o demais. FR é o encontro consonantal. Chusma. E agora? É o encontro consonantal esse S, esse M? Não sei. Vamos pensar junto aí. Depois, 1, 2. Aqui eu tenho mais um encontro consonantal. E aqui eu tenho mais um encontro consonantal. Beleza. Os encontros consonantais, eles podem estar na mesma sílaba ou não. Opa, então se os encontros consonantais podem estar na mesma sílaba ou não, significa que chusma é um encontro consonantal, certo? Mas não está na mesma sílaba. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 encontros consonantais. Resposta vai ficar letra D.
Vejam como não é complexo. E eu nem tinha explicado ainda dígrafo para vocês. Nem tinha explicado o que é dígrafo, o que é encontro consonantal. Mas somente de você saber a diferença de fonemas e a diferença de letras, já dá para resolver essa questão bem de boas. Então, percebendo aí? Então, só para complementar o que eu falei para você agora, para fazer esse arremate, o dígrafo, duas ou mais letras, representando apenas um som, certo? Representando apenas um fonema ou um som. Isso é dígrafo. E encontro consonantal. Consonantal. Deixa eu fazer assim, ó, para ficar bonitinho. Porque senão vão achar que eu não sou didático. Encontro consonantal são duas consoantes. E aí, nesse caso, eu escuto as duas consoantes na mesma palavra, né? Duas consoantes na mesma palavra, podendo ou não estar na mesma sílaba, certo? Então, pode estar na mesma sílaba ou não precisa estar na mesma sílaba. Mas estando na mesma palavra, tendo encontro de consoante, já é encontro consonantal. Maravilha, pessoas! Tranquilo, numa boa, fácil, susse que nem mousse, leve como a neve, de boa na lagoa e manso feito ganso. Então aí nós temos todo o panorama geral dessa parte de fonética e fonologia. Maravilha? Muito bem. Pessoal, espero ter ficado claro, bem tranquilaço. Pois bem, então agora sim, respire fundo e estude mais, que tem mais português por aí, com certeza. Valeu, até a próxima, fui!